O Luiz Gustavo, lá na comunidade FMI, fez o seguinte questionamento. Boa tarde, Luan. O Lírio Parisotto recentemente vendeu bastante Banco do Brasil. A gente vai conferir. Reduzindo bruscamente a sua posição e vem aportando progressivamente em Bradespar. Alguma posição sobre o processo bilionário dela, da Bradespar? Bradespar está no seu radar? Bom, é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Antes, quero só recapitular o seguinte. A Bradespar, ela é uma holding, só que é uma holding que investe em só uma empresa. Uma só. Geralmente a gente pensa em holding como uma pessoa jurídica que tem um portfólio diversificado de ações, assim como um fundo de ações, algo parecido. Mas aqui não, só tem Vale. Por isso as ações são bem correlacionadas. Nos últimos 12 meses, Bradespar subiu 41,86% e Vale 57%. Geralmente você vai notar que a holding ela sobe menos que a empresa investida. No caso, a Vale subiu mais. Geralmente isso acontece. Você pode comparar, por exemplo, entre Itaú e Itaúsa. Aqui a diferença foi pequena, mas ainda assim Itaú subiu mais. Um dos motivos pode ser a maior liquidez, outro motivo pode ser simplesmente a preferência do mercado pela ação investida. É difícil saber, mas o fato é que geralmente isso acontece. Isso coloca em xeque a tese de que o desconto de holding por si só torna a holding mais barata que a empresa investida. Só recapitulando, desconto de holding é a diferença entre o valor de mercado da holding e o tamanho da participação que ela tem na investida. Então, por exemplo, se eu tenho um desconto de holding de 20% em Itaúsa, só exemplo aqui, significa que a quantidade de ações de Itaú no portfólio da Itaúsa, na bolsa de valores, vale 20% a mais do que o valor de mercado da Itaú. Tem esse desconto. Deixa eu te mostrar aqui concretamente com a própria Bradespar. Bradespar, olha só, essa aqui é a posição atualizada de fevereiro, que a gente extrai do site de relações com investidores da Bradespar. Valor de mercado da Vale, sendo o que? A Bradespar detém 3,83% de Vale. É simplesmente isso o portfólio, né, porque não tem nada diversificado, da Bradespar. No dia 2 de fevereiro de 26, valor de mercado 13,7 bilhões de reais. Dessa participação aqui, que o valor de mercado da Vale é muito maior. Só que o valor de mercado da Bradespar na bolsa de valores quase 9 bilhões, uma diferença de aproximadamente 5 bilhões de reais, o que dá um desconto de holding de 36%. Então a tese ingênua é, eu vou comprar Bradespar porque ela custa 9 bi na bolsa e aí eu tô levando quase 14 bi de Vale. Só que cuidado, não é assim que funciona. Eu já falei diversas vezes que o desconto de holding não é um almoço grátis. Não é uma opcionalidade do mercado financeiro. Você tem aqui ganho de capital embutido, que aí vai reduzir esse valor, eu tenho que pagar imposto. Você tem aí ineficiência fiscal do juros do seu capital próprio, que só vai acabar em 27. Você tem as despesas administrativas da holding, algumas questões aí. O que você tem que investigar é o desconto de holding, considerando o histórico, considerando a média ou a mediana. Esse desconto está excessivo? Porque eu sei que algum desconto tem que existir, óbvio. Mas será que ele não está excessivo? Então essa é a investigação. E 36% parece excessivo, mas existe um motivo, que é esse processo bilionário que o Luiz ali comentou, que é um processo que a Bradespar já carrega anos contra a Litel e ela aparentemente vai perder esse processo. E esse processo, ele está no STJ. Quando você vai aqui em decisões, a última decisão foi uma decisão monocrática, ou seja, de um único ministro do STJ. E essa decisão basicamente foi um despacho falando o seguinte: como a questão envolve direito patrimonial privado, vamos mandar para a Sejusc para tentar fazer o quê? Tentar um acordo. Só que esse acordo não saiu. E aí as fases estão aí, ó, processo parado. Concluso para julgamento, ou seja, o processo foi para julgamento, teoricamente o julgamento final, mas isso está aí, ó, desde agosto de 2025. Então o processo está parado. Ah, Luan, então significa que existe uma possibilidade de informação privilegiada pelo Lírio Parisotto? Olha, possibilidade sempre existe. Agora, ficar especulando isso não faz muito sentido, porque você nunca vai saber, a não ser que você tenha acesso a essa informação privilegiada, ou quando você souber, geralmente vai ser tarde demais. Se você tentar buscar isso aí, você tá ferrado na bolsa. E aparentemente o movimento do Lírio Parisotto seria de vender Banco do Brasil
para comprar Bradespar. Só que existe um detalhe, eu vou te mostrar aqui. Primeiro que o fundo de investimento do Lírio Parisotto está com 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então não é qualquer um. É um investidor de longa data aqui na Bolsa de Valores. Tem experiência e tem skin the game. E olhando aqui para as posições, mas deixa eu te falar uma coisa. Posição de dezembro pode ter mudado. Então talvez ele tenha feito um movimento de curto prazo relativo a dezembro. Bom, e como está essa carteira? Tem posições bem pequenininhas de Braskem e Petrobras, praticamente irrelevante. Tem uma posição bem pequena, 0,42% de Eternit. Eternit está indo bem mal, não só pela queda nas ações, mas porque o ROI está baixíssimo, entregando baixíssimo retorno aos acionistas. E aí você tem uma posição em Vale, de 1,28%, mas é uma posição ínfima, perto da posição em Bradespar. E aqui está o movimento de dezembro. Enquanto o fundo aumentou posição em Bradespar, comprando aqui quase 4 milhões de reais, vendeu drasticamente, reduziu em 22 milhões de reais a posição constante em Banco do Brasil, que agora está em 1,94%, pensando não no fundo como um todo, mas classes de ações. E PL do fundo, a gente está falando de menos de 1% agora. Não, desculpa, a gente está falando de 1,02%. Ou seja, de fato teve esse movimento. Aumento de posição em Bradespar, isso falando em dezembro. E Banco do Brasil, uma redução substancial da posição. Excluir da questão, informação privilegiada, que eu acho bastante improvável, até porque ele é um acionista bem pequeno de Banco do Brasil. E mesmo em Bradespar, que tem um valor de mercado de 9 bilhões, ele não é relevante. Excluir essa possibilidade, eu diria o seguinte, que aqui aparentemente ele fez o contrário da estratégia Robinhood. O que é a estratégia Robinhood? É você vender as ações vencedoras para comprar as perdedoras. Aqui ele fez o inverso. Aqui ele vendeu a perdedora, Banco do Brasil, para comprar uma vencedora, Bradespar. Vencedora porque Vale disparou. Vamos lembrar o seguinte, enquanto o Banco do Brasil derreteu e se recuperou parcialmente por conta da crise no agronegócio, a Bradespar disparou em virtude, especialmente do último trimestre de 2025 da Vale, onde ela teve um aumento de 9% nas receitas, sendo que ela se beneficiou de um aumento de preços tanto no minério de ferro, fino de minério de ferro, especialmente cobre, disparando, cobre e níquel. Então, talvez o Lírio Parisotto tenha simplesmente visto, olha, a Vale agora vai entrar no ciclo de alta, cobre e níquel sendo altamente demandado. O Banco do Brasil, por sua vez, ainda sofrendo. Esse aumento de lucro líquido, já falei, não foi bem um aumento, foi algo muito próximo de 4 bilhões de reais, ou até abaixo disso, por conta de não recorrentes, em virtude de uma medida provisória que beneficiou o balanço, sendo que o que mais importa, que é a inadimplência acima de 90 dias, ela ainda continua crescente, especialmente no agronegócio. Então talvez ele tenha identificado isso e dito, olha, eu vou dar uma arrancadinha nessa erva daninha temporária para colocar na vencedora que vai me dar mais frutos, vai pagar mais dividendos. E vamos lembrar o seguinte, o Banco do Brasil nesse momento está com payout vigente de 30%. A Bradespar, por sua vez, continua pagando altos dividendos, alto payout. Então talvez ele, com todo esse patrimônio, esteja visando o que? Aumento de renda. Sendo que talvez ele adote para avaliar empresas o modelo de Gordon, ou o modelo de dividendo descontado, onde, se eu tenho um dividendo baixo, o preço justo ou valor intrínseco será baixo, porque esse seria o fluxo de caixa a ser considerado na hora de eu estabelecer o meu preço máximo. Então o Banco do Brasil, vamos lembrar o seguinte, ele tem aí um guidance de apresentar um lucro no ano de 2026 de 20 bilhões de reais nas nossas contas. E aí o que você faz? Você pega esses 20 bilhões de reais e divide pelo número de ações, que é esse número aqui, 5,7 bilhões de ações. A gente está falando de mais ou menos R$ 3,50 por ação. Esse aqui é o lucro por ação. E aí você aplica o payout de 30%. Isso dá 1,05. Se eu estou falando de 1,05 por ação, mesmo que eu divida por apenas 6% do Décio Bazin, seria a taxa de desconto que ele aplicava. Eu estou falando de um preço teto de R$ 17,50. E mesmo que você exija apenas 5% nesse momento de crise no agronegócio e no balanço do Banco do Brasil, a gente está falando de um preço teto de 21. De tal modo que talvez ele esteja falando, olha, Banco do Brasil nesse momento está caro, vai me remunerar pouco, eu tenho muito dinheiro e a Bradespar vai continuar me remunerando muito. Mas a gente viu que ainda não tem nada ali. Talvez a Bradespar venha ganhar esse processo? Tá parado. Ele sabe alguma coisa do ministro do STJ? Não sei, esqueça isso. Não saiu acordo, isso a gente sabe. Então, a decisão é judicial. E por que a Bradespar negocia com todo esse desconto? O motivo é simples. Hoje você tem quase
quase 14 bilhões de reais de vale dentro da Bradespar, beleza. Mas aí eu te pergunto, se a Bradespar perder esse processo, que vai gerar um débito que deve se aproximar de 3,5 bi, talvez 4 bilhões, porque vai se arrastando e vai gerando juros e multa. E aí, supondo que esses 3,7 bi seja o débito a pagar hoje, logo eu teria que vender ações da Vale e aí eu teria 10 bilhões de reais aproximadamente no meu portfólio, desconsiderando custo de negociação, impostos, tá? Veja que ainda é uma situação que pode ser nada realística. Então 10 bi. Se eu tô valendo quase 9, eu tô falando uma diferença aí de 1 bi, no máximo 1,5 bi. Na melhor das hipóteses, 1,5 bi. Sendo assim, meu desconto de holding cairia para 15%. Nem Itaúsa é tão baixo assim. Então seria improvável não haver queda nas ações de Bradespar, mesmo com Vale ali, tranquilo, sem se mexer. Então esse é o risco que existe em Bradespar. Um risco jurídico relevante e que não saiu acordo. Mas isso pode se arrastar ainda por alguns anos. Porque mesmo que tenha sentença, que no caso ali é um acórdão, mesmo que ele se torne definitivo, que significa trânsito em julgado, na sequência você tem a execução. Na execução você pode fazer acordo também. E aí numa execução, provavelmente eles tentariam um acordo para parcelar esse débito. Que aí você poderia se aproveitar do tempo, dos dividendos que a Vale paga, e você vai pagando parcelas do acordo via dividendos também recebidos da Vale, vende um pouco, aí não seria todo esse baque aqui que eu tô falando. Mas em qualquer tipo de cenário que você está traçando, o ideal é você traçar o cenário mais conservador, que assim a surpresa tende a não ser negativa. É estratégico. Agora, note também que aqui não houve zeragem de posição. Então, se ele tivesse realmente extremamente pessimista com o Banco do Brasil a ponto de falar, Banco do Brasil já era, provavelmente ele teria vendido tudo. E mesmo assim não seria dado o suficiente para dizer, olha, Banco do Brasil perdeu fundamentos. Talvez ele só queria remunerar melhor o seu capital, concentrando numa ação que nesse momento está vencedora, mas que tem um risco relevante. Então assim, o movimento que ele fez foi errado, tá dando frutos agora. Mas eu particularmente, né? E assim, parece até pedante falar alguma coisa frente a alguém que tem 6 bilhões, mas eu faria isso. Se fosse para fazer esse movimento vendendo o Banco do Brasil para comprar outra ação, eu escolheria a Vale para evitar esse risco jurídico. Só para evitar, porque o desconto de holding tende a cair massivamente, lá para uns 15%. Mas enfim, também é uma aposta, porque quanto mais esse processo se estende, mais você vai recebendo os altos dividendos da Bradespar, com tanto dinheiro assim faz muita diferença. E mesmo o desconto de holding caindo para 15, ainda existe um desconto de holding, não é prejuízo. Então pode ser essa a visão, não sabemos. Mas, para resumir, a estratégia hoje é: estou sendo mal remunerado em Banco do Brasil, logo vou reduzir a exposição a esse banco para comprar uma ação que está me remunerando muito, se beneficiando de um ciclo de commodity. Lembrando que o Lírio Parisotto já declarou publicamente que ele prefere comprar uma ação depois que ela já se recuperou. Ele prefere ter essa segurança, não comprar quando tudo está indo mal. Talvez ele esteja especulando o ano de eleições, o agro ainda vai sofrer nesse ano, não há ponto de inflexão ainda no que toca a inadimplência no agronegócio. De todo modo, se você não adota o dividendo como fluxo de caixa, mais o lucro, o Banco do Brasil ainda está barato, mas barato pensando para daqui 2 anos. E a sua margem de segurança, onde é que ela está? Ao comprar com desconto em relação ao valor patrimonial. Mensagem do nosso querido Benjamin Graham. E nesse sentido, ele está certo. Vídeo, por exemplo, que aconteceu com o Banrisul, que raramente gera valor econômico adicionado e mesmo assim disparou em virtude dessa alta distância entre o valor patrimonial da ação e o valor de mercado. E o Banco do Brasil, por ser melhor que o Banrisul historicamente, a tendência é ele conseguir, na recuperação do agro, melhorar bastante a sua rentabilidade e aí o mercado buscar o valor patrimonial da ação e aumentar os dividendos. Então é só ter calma, não precisa se desesperar por conta disso. E respondendo se eu estou de olho em Bradespar, não. Eu deixei claro que não pretendo. Se fosse para comprar uma ação, seria a própria Vale, porque esse risco jurídico aí eu não quero assumir. Não estou dizendo que vai dar ruim, só não quero assumir esse risco. Por fim, sobre a Vale, eu escrevi um relatório na comunidade Formação Brinvest, onde você tem acesso a diversos vídeos exclusivos que ficam para os membros do canal, diversos relatórios de análise, a minha planilha de valor intrínseco das ações e ainda acesso aos meus 2 cursos, Método Dividendo Permanente e o Formação Mirar Invest. Se você quiser conhecer a minha comunidade, a FMI, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Ah, Luan, minha intenção é só ter acesso aos vídeos exclusivos e a planilha do Bazin. Beleza, basta se tornar membro do canal. Agora, não, Luan, não quero estudar, eu quero que a minha carteira seja montada e acompanhada por você. Então você pode contratar a minha consultoria. O link vai estar aqui embaixo também. Mas já comenta aqui embaixo o que você achou desse movimento. E aqui em cima eu vou deixar para você um vídeo onde eu tratei sobre o Banco do Brasil bem recentemente.